Oi, galerinha. Essa aula de hoje para vocês é sobre soluções. Então vamos lá. Solução é toda solução ela é formada por um soluto e um solvente, né? Não necessariamente um soluto só, eu posso ter mais de um tipo de soluto ali, mas eu preciso de um soluto e um solvente, eu já tenho uma solução. E quem seria o soluto e quem seria o solvente? Olha lá. Soluto é uma substância que é dissolvida, é a substância que é dissolvida. O solvente é a substância dissolvente, ou seja, aquela que dissolve o soluto, né? E como que eu diferencio? Como eu sei quem dissolveu quem? O soluto é aquele que está em menor quantidade e o solvente ele está em maior quantidade na mistura. Então, por exemplo, se eu tenho bastante água, pouquinho sal, o sal é meu soluto, a água é meu solvente. Né? Se eu tenho uma mistura onde eu tenho mais água do que álcool, então a água é meu solvente e o álcool é meu soluto, certo? Não necessariamente o soluto precisa ser sólido, isso é uma das coisas que precisa se entender. Outra coisa, solução a gente considera como sendo uma mistura homogênea. Então, ela tem uma única fase. Você tem que olhar para aquela mistura que você fez e você tem que ver apenas uma fase. Por isso que a gente chama de mistura homogênea. Falamos em solução, pensamos nessa mistura homogênea. A gente pode classificar soluções de várias maneiras. A primeira classificação é quanto ao estado físico. Então, nós temos as soluções que são líquidas, e essa é a mais comum, o que o pessoal costuma geralmente chamar de solução mesmo. Então, como exemplo aí, água e álcool, uma solução saturada de água e sal, o soro fisiológico, que é uma misturinha aqui de sal na água, tem 0,9% de sal na água, né? Aqui eu tenho solutos coloridos misturados nessas soluções, formando cores diferentes. Então, eu tenho soluções com cores diferentes aqui, né? Mas eu olho, o aspecto dela é líquido. Eu tenho também as soluções sólidas. As soluções sólidas eu tenho como exemplo as ligas metálicas. Então, aqui, por exemplo, eu posso pensar no ouro, né? Não no ouro puro, mas no ouro misturado, ouro 18 quilates, por exemplo. Né? Eu tenho bronze, que é uma mistura de cobre e estanho, basicamente. Posso ter outros metais misturados aqui, outras coisas misturadas, mas a grande parte do material que compõe o bronze é cobre e estanho. Então, eu tenho ligas metálicas. Se nós olharmos para esses exemplos aqui, ó, nós não vemos, é homogêneo, né? Não consigo perceber que tem mais de uma coisa misturada, mas na verdade eu tenho. Então, eu tenho uma liga metálica e essa solução é sólida. As soluções gasosas, eu tenho aí como exemplo o ar atmosférico, o ar que a gente respira. O ar atmosférico, ele tem mistura de alguns gases, principalmente nitrogênio e oxigênio, né? A grande maioria é nitrogênio, depois oxigênio, tem o argônio, tem uma mistura de gases. Outro exemplo é o GLP, que é o gás liquefeito de petróleo que a gente usa na cozinha, que tem uma mistura de hidrocarbonetos, propano, butano. Uma coisa interessante para dizer é que toda mistura gasosa é homogênea. Sempre que eu misturar dois gases, isso vai ser homogêneo, tá? Então, se eu falei, misturei dois gases, três gases, quatro gases, isso sempre vai ser uma mistura homogênea e, portanto, isso sempre vai ser uma solução, ok? Eu posso também classificar as minhas soluções quanto à condutividade elétrica, ou seja, ver se ela conduz corrente elétrica ou não. Posso medir a condutividade da minha solução. Com relação a isso, eu posso classificar as minhas soluções como sendo moleculares, que não conduzem corrente elétrica, porque não apresentam íons em solução. Galera, para eu ter condução de corrente elétrica, eu preciso ter cargas livres, tá? Que possam conduzir essa corrente elétrica. Os compostos moleculares, eles têm, eles são formados por ligações covalentes. A menos que eu tenha aí um ácido forte, uma base forte, né? Que quando eu colocar água vai formar íons na solução, vai ionizar, a maior parte dos compostos moleculares
eles não vão conduzir corrente elétrica, porque eu vou colocar na água e não vai formar íon, certo? Tem as soluções eletrolíticas, que são aquelas que conduzem corrente elétrica. Eles apresentam íons em solução, tá? Vamos dar um exemplo de soluções eletrolíticas. São aquelas que apresentam eletrólitos fortes nas suas soluções. Ou, como por exemplo aqui, os sais, as bases fortes, os ácidos fortes. Olha aqui esse desenhinho aqui para vocês entenderem. Então aqui, por exemplo, eu fiz uma misturinha de água com sal. Se esse sal for solúvel em água, porque eu tenho alguns sais que não são solúveis em água, mas se esse sal for solúvel em água, esse sal vai dissociar. Daqui a pouco eu vou mostrar um slide que vocês vão entender melhor como acontece essa dissociação. E aí, esses íons gerados, essas cargas livres aqui geradas, elas vão permitir que acenda a luz, ou seja, teve condução de corrente elétrica, tá? Perceba que o sal é um composto iônico. Se eu medisse a condução da corrente elétrica dele no estado sólido, não solubilizado em água, isso não ia conduzir corrente elétrica, porque eu tenho íons lá, mas esses íons estão presos no retículo cristalino. À medida que eu coloco esse sal em água e esses íons se soltam, eu passo a ter um eletrólito forte, né? Uma situação aqui que permita a condução de corrente elétrica. O ácido acético, vocês percebem que essa luzinha aqui, ó, tá bem fraquinha? O que acontece? Ácido acético é um ácido fraco, né? Então, quando eu coloco o ácido acético na solução, ele libera íons, mas ele libera poucos íons. Então, por isso que eu tenho uma condução, mas eu tenho uma condução fraca dessa corrente elétrica, tá? Se eu colocasse aqui, por exemplo, no lugar desse ácido acético, eu colocasse um ácido forte, um ácido clorídrico, um ácido sulfúrico, eu ia ver essa lampadinha aqui tão brilhante quanto essa, tá? Porque ia ter uma grande liberação de íons na solução e esses íons iam permitir a condução dessa corrente elétrica. Agora, olha lá o açúcar. O açúcar é quando eu dou exemplo, por exemplo, desses compostos moleculares. O açúcar, se você colocar ele na água, o açúcar é um composto que só tem ligação covalente e ele vai continuar com a mesma estrutura que ele tinha, né? Ele não vai se quebrar em íons, não vou ter formação de íons. Então, não adianta eu tentar que eu não vou conseguir ter condução de corrente elétrica aqui, porque eu não vou ter cargas livres, certo? Outra maneira que eu posso classificar as minhas soluções é com relação à quantidade de soluto dissolvido. Então, vamos lá. Com relação à quantidade de soluto dissolvido, eu posso ter uma solução saturada, uma solução insaturada e uma solução supersaturada. Como que eu posso definir esses termos aqui? Primeiro vamos entender o que seria solubilidade, porque para falar dessas três classificações, a gente vai precisar falar de um negócio que se chama coeficiente de solubilidade, tá? O que é solubilidade? É a capacidade de uma substância de dissolver em outra. Então, aqui eu peguei uma imagenzinha aqui para vocês terem uma ideia, né? É o permanganato de potássio, olha que bonito que fica a cor dele na solução. Aqui está mostrando que ele está adicionando, está mostrando o comecinho da dissolução. Aqui eu tenho ainda um pouquinho de permanganato no fundo. Não consigo dizer para vocês se eu agitasse bem essa solução, se eu ia conseguir dissolver tudo ou não. Mas isso aqui, uma parte, pelo menos, né, do meu permanganato é solúvel. Ele se mistura aí totalmente na minha solução, ok? Então, vamos entender, eu falo mais um pouquinho aqui. Como que acontece essa solubilidade, por exemplo, de um composto iônico, né? O permanganato, um sal, um composto iônico, mas vamos entender o NaCl, que é uma estrutura mais simples. Isso aqui é um cristalzinho do NaCl. Então, vocês sabem que, embora a gente escreva NaCl, ele tem uma estrutura cristalina, assim, onde, olha lá, esses verdinhos são os íons cloro, os roxinhos são os íons sódio, né? E eu tenho aqui o cloro cercado de sódio, eu tenho o sódio cercado de cloro. Isso aqui é meu retículo cristalino. Aqui eu tenho esses sódios, esses cloros ligados por ligação iônica, tá? Quando eu coloco esse meu composto iônico em água, o que acontece? Acontece uma solvatação, né? A água, ela vai solvatar os íons. Então, primeiro vamos entender um pouco por que a água consegue solvatar esses íons. Olha só aqui a estruturinha da água, H2O,
né? Vocês já viram que a água é um composto polar. Por que a água é um composto polar? Porque aqui esse oxigênio é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, essa ligação covalente aqui, ó, ela tem um polo negativo em cima do oxigênio e ela tem um polo positivo em cima do hidrogênio. Então, aqui esses hidrogênios é como se eles tivessem polos positivos e o meu oxigênio polo negativo. Em volta desse NaCl, eu tenho várias moléculas de água. A água, como ela tem esses dois polos, quando ela encontra, por exemplo, aqui, olha só, ela está encontrando um cátion, né? Aí o oxigênio, que é o lado negativo da água, o polo negativo, ele vai se aproximando desse cátion e olha só, ele solvata esse cátion. Ele vira todo o ladinho negativo dele para o lado do cátion, né? Vira os hidrogênios para fora, interage com esse cátion com o lado negativo da água, ok? E a água, como que ela consegue fazer para solvatar o ânion, o cloreto, né? Que é o Cl-. Lembra que eu disse para vocês que a parte positiva da água são os hidrogênios? Pois então, olha só, aqui a água buscou, né, o sódio com a parte negativa dela. Mas o cloreto que tem carga negativa veio da atração pelo lado positivo da água. Então, olha aqui um cloreto sendo solvatado pela água pelos lados do hidrogênio. Então, a água consegue ir dissolvendo e quebrando esse retículo cristalino, tá? Porque essa solvatação é favorável, é energeticamente favorável. Isso faz com que eu fique com os íons livres na solução. E por isso que se eu colocasse aí os eletrodozinhos, eu ia ver a lâmpada acendendo, né? Porque vou ter agora as cargas livres que vão permitir vão permitir que tenha essa condução da corrente elétrica, ok? Vamos lá então. Olha só, vamos voltar a falar daquela quantidade de soluto dissolvido, né? Imagine vocês que o coeficiente de solubilidade do nitrato de potássio é o seguinte: 31,2 gramas de nitrato de potássio para cada 100 gramas de água. Quando eu falo isso, a primeira coisa que eu preciso saber é que está faltando um dado muito importante nessa informação. Quem saberia me dizer? O dado importante que falta aqui é temperatura. Eu preciso dizer em que temperatura eu tenho esse valor aqui. Por quê? Porque se eu mudar a temperatura, eu mudo a quantidade de nitrato de potássio dissolvido? Exatamente. Dá uma olhadinha aqui nessa tabela comigo, olha só. 31,2 gramas eu consigo dissolver se eu tiver a 20 graus Celsius. Se eu tivesse mais frio, se eu tivesse a 10 graus Celsius, eu só conseguiria solubilizar 21,1. Agora, se eu tivesse, por exemplo, a 70 graus, olha só, conseguiria dissolver 139 gramas desse nitrato de potássio nessas mesmas 100 gramas d'água, nesses mesmos 100 gramas d'água. Bom, vamos voltar a falar então agora da classificação dessas soluções quanto à quantidade de soluto dissolvido, tá? Que nós tínhamos, lembra lá, solução insaturada, solução saturada, solução supersaturada. Olha só nesse primeiro caso aqui. Eu peguei 100 gramas de água, esses 100 ml de água que eu descrevi aqui equivale a 100 gramas, porque como a densidade da água é 1 aí, temperatura ambiente e tal, posso dizer que 100 gramas de água equivale a 100 ml de água. Peguei 100 ml de água e coloquei nesses 100 ml de água 20 gramas de nitrato de potássio. O que acontece? Eu posso dissolver até 31,2, mas eu adicionei apenas 20. Ou seja, se eu consigo dissolver 31,2, 20 eu vou conseguir solubilizar tranquilo. E aí, todo esse nitrato de potássio vai dissolver aqui nessa água. E aí, eu chamo esta solução de solução insaturada. Legal? Vamos lá agora para esse segundo caso aqui. Nesse segundo caso, eu tenho os mesmos 100 gramas de água, eu também estou a 20 graus Celsius, mas eu coloquei aí 31,2 gramas de água. Desculpa, 31,2 gramas de nitrato de potássio. E aí, o que acontece? Olha, eu consegui solubilizar também,
Exato, você conseguiu solubilizar também, porque você colocou exatos 31,2 gramas. Você colocou no limite. Por isso você disse que essa solução está saturada. Olha só quando alguém fala assim pra gente, tô saturado de você, né? O que tá querendo dizer? Tô no meu limite. Então, quando a gente atinge exatamente o limite, a gente diz que a solução é saturada. Beleza? Agora vamos lá para essa última situação. Também a 20 graus Celsius, eu vou lá e adiciono 50 gramas de nitrato de potássio. O que vocês acham que eu vou ter aqui? Ah, já sei, você está pensando em falar para mim super saturada, né? Pois então, errou. Olha lá, muita gente pensa, classifica isso aqui como uma solução supersaturada, mas ela não é. Daqui a pouquinho eu vou te explicar o que é uma solução supersaturada. Bom, se isso não é uma solução supersaturada, o que é isso aqui então? Isso aqui é uma solução saturada com corpo de fundo. Porque o que acontece? O que acontece é que quando você joga 50 gramas aqui dentro dessa água, até 31,2, isso aqui solubiliza. O resto que falta para esses 50 gramas, ele vai ficar aqui embaixo na forma do que a gente chama de corpo de fundo. Então, na verdade, esta minha solução é uma solução saturada com corpo de fundo. Porque se eu filtrasse isso aqui, se eu tirasse fora esse corpo de fundo, essa solução ia ficar igualzinha a essa. Porque ela também ia ter 31,2 gramas dissolvidos. O resto desses 50 gramas foi tudo aqui para o fundo, ok? Bom, Renata, então como é que eu faço para ter uma solução super saturada? O que você faz é o seguinte, olha só. Solução supersaturada é quando eu consigo ter esses 50 gramas aqui a 20 graus Celsius e eu não vejo o corpo de fundo. Ué, mas você falou para mim que quando eu jogo isso aqui, ele vai para o fundo, como que eu vou fazer solubilizar tudo então? Você consegue uma solução supersaturada da seguinte maneira. Vamos pensar o seguinte. Eu pego essa solução aqui, certo? Eu sei que eu tenho 50 gramas aqui dentro. Eu penso assim, ó, que temperatura que eu consigo solubilizar todos esses 50 gramas? Vamos lá, tá com 30 graus Celsius eu consigo só 44,5. Opa, 40 graus Celsius eu já consigo solubilizar 64 gramas. Isso quer dizer que se eu aquecer isso aqui até uns 40 graus Celsius, eu consigo adicionar os 50. Se eu consigo adicionar 64, 50 vai dissolver de boa. Então, eu vou aumentar essa temperatura aqui para 40 graus Celsius, por exemplo, ou mais, e vou aquecendo essa solução até tudo isso aqui se dissolver, tá? Legal. Aí que eu faço? Desligo o fogo, galerinha. Desligo o fogo e deixo o sistema lá descansando. O que acontece quando eu desligo o fogo? A temperatura vai baixando, a temperatura vai baixando, a temperatura vai baixando. Quando eu percebo, eu já estou a 20 graus Celsius e cadê o corpo de fundo? O corpo de fundo não tá aí. Eu consegui dissolver mais do que eu conseguiria. Então, nesse caso, eu tenho uma solução supersaturada. Vale dizer para vocês que essa solução supersaturada ela é extremamente instável, tá? Ou seja, se eu agitar essa solução, ou se eu colocar o que eu chamo aí de germe de cristalização, o que é isso? Eu venho aqui e coloco um cristalzinho bem pequenininho de KNO3 aqui, eu já imediatamente já começo a cristalização. O nitrato de potássio que tiver em excesso vai todo para o fundo de novo. Então, vamos supor que eu peguei, fui lá, baixei a temperatura, consegui essa solução aqui a 20 graus Celsius, venho aqui, dou uma mexidão nessa solução, pá, ela volta a ser isso aqui, tá? Ela volta a ficar uma solução saturada com corpo de fundo. Olha só, vou mostrar aqui para vocês aqui uma solução super saturada, tá? Nesse caso aqui não é o nitrato de potássio, é uma solução de acetato de sódio, mas isso não é, na verdade, não é, eu falei errado para vocês, isso aqui não é uma solução supersaturada. Isso aqui é uma solução saturada com corpo de fundo. O que era que antes eu tinha uma solução homogênea, né? Nesse caso aqui, e aí quando eu coloquei um germe de cristalização, todos esses cristalzinhos aqui que estavam além do limite de saturação, eles formaram essa coisa linda aqui, né?
formaram os cristalzinhos. E essa solução aqui, ó, que solução que é essa? Saturada. Ela vai até o limite de saturação. Eu só tenho dissolvido aqui a quantidade nessa temperatura de acetato de sódio que eu permite, ok? Então, espero que vocês tenham entendido isso aí. Só resumindo aí para vocês, né? Então, olha lá, a solução saturada é quando eu tenho a quantidade máxima de soluto que pode ser dissolvido em um solvente. Então, posso colocar 20 gramas nessa temperatura? Coloquei exatos 20 gramas. Eu posso colocar 35 gramas? Vou colocar exatos 35 gramas. Solução insaturada é se eu colocar um valor abaixo desse limite, né? E a solução supersaturada eu consigo colocar mais do que o limite. Lembrando que eu só consigo fazer isso se eu aqueço a minha solução e depois resfrio. Se de cara eu quiser logo colocar a quantidade maior de soluto, ele vai precipitar, ele vai para o fundo do seu frasco, tá? Lembrar que essa solução é extremamente instável. Facilmente, com uma agitação ou com um germe de cristalização, eu já vou fazer ela passar para uma solução supersaturada. Legal? Bom, olha lá, eu mostrei para vocês uma tabelinha, né, da solubilidade do nitrato de potássio. Ele está aqui também, olha lá. Só que agora eu estou mostrando para vocês esse coeficiente de solubilidade através de um gráfico. Então, a gente chama esse gráfico aqui de curva de solubilidade. Geralmente, eu abordo ele em 100 gramas de água. Eu uso 100 gramas de água, é um padrão, tá? E aqui, além do nitrato de potássio, eu tenho a curva de vários outros sais, né? NaCl, KClO3, por exemplo. Percebam, pessoal, que nem todos os sais têm um aumento tão grande da solubilidade como o nitrato de potássio tem. Por exemplo, o sal de cozinha, que é o NaCl, quando eu vou aumentando a temperatura, o aumento da solubilidade é muito pequeno, é quase constante, ou seja, eu consigo numa temperatura quase dissolver a mesma coisa que a outra, né? Existem alguns raros, né? Mas alguns sais que até eu observo uma diminuição da solubilidade com o aumento da temperatura. Eu fiz questão de mostrar isso aqui para vocês aqui, ó, para vocês não pensarem que sempre aumenta a solubilidade com o aumento da temperatura. Isso é muito comum. A grandíssima maioria dos sais aumenta a solubilidade com o aumento da temperatura. Mas eu tenho alguns casos, aqui eu tenho, por exemplo, sulfato de césio, né? E eu tenho uma diminuição dessa solubilidade. Beleza, vamos olhar agora, tentar tirar aquela mesma informação que estava na tabela daqui? Por exemplo, a tabela falava lá para mim, ó. Aqui ele está falando que a 10 graus eu consigo dissolver aproximadamente 20 gramas de nitrato de potássio. Se eu tiver a 40 graus, eu vou conseguir adicionar aqui uns 64, né? Esse gráfico meu não está tão preciso, mas eu consigo ter uma ideia aqui. Assim como nitrato de potássio, eu posso usar esses gráficos para obter a informação para os outros sais também, ok? Bom, vamos responder essas perguntinhas aqui, ó, para a gente ver se vocês entenderam bem como é que eu uso esse gráfico. Bom, minha pergunta para vocês é: quem é mais solúvel em água a 50 graus? Cloreto de potássio ou aqui o dicromato de potássio? Bom, galera, a primeira coisa que você precisa saber é olhar para isso aqui, ó. Eu preciso saber nesta temperatura. Então, a primeira coisa que eu vou lá no meu gráfico, vou achar os 50 graus. Achei aqui, ó, 50 graus. Vou achar o cloreto de potássio. O cloreto de potássio aqui, eu consigo, quando eu projeto aqui nesse eixo, consigo dissolver, sei lá, uns 42 gramas dele a 50 graus Celsius. E o dicromato de potássio? O dicromato de potássio, nos mesmos 50 graus Celsius, olha a curva dele aqui, roxinha, achei, eu consigo dissolver só 30. Então, a 50 graus eu consigo dissolver 30 do dicromato e 42 do KCl, né? Então, nessa temperatura, o cloreto de potássio é mais solúvel do que o dicromato de potássio. Ou seja, eu consigo dissolver mais dele do que do dicromato de potássio nessa mesma temperatura. Bom, vamos comparar esses mesmos dois sais, a solubilidade deles, só que agora a 90 graus Celsius, ok? Então vamos lá, agora a gente vai olhar para cá, 90 graus Celsius. Eu vou
até achar aqui, ó, achei do KCl, é a linha azul. Agora eu já consigo dissolver de KCl nessa temperatura uns 55 gramas, mais ou menos, em 100 gramas de água. E nessa mesma temperatura, eu consigo dissolver 70 gramas de K2CR2O7, que é o dicromato de potássio. Olha lá, galera, nessa temperatura, o dicromato de potássio ele é mais solúvel do que o cloreto de potássio. Então, por isso eu digo para vocês de novo, quando a gente fala da solubilidade, é super importante a gente saber que temperatura a gente está falando, né? Porque varia muito essa solubilidade conforme a gente varia a temperatura. Legal? Vamos, para fixar ainda, fazer mais um exercício aqui de solubilidade. Agora eu peguei um gráfico também, só do nitrato de potássio, tá? Vocês vão perceber que às vezes dá uma variaçãozinha pequena aí na quantidade de um gráfico para o outro, né? Mas tá ok. Vamos seguir aqui. Olha lá, eu tenho aqui um gráfico de solubilidade de nitrato de potássio nos mesmos 100 gramas de água, tá? E eu pergunto para vocês o seguinte: como é classificada uma solução com 80 gramas de nitrato de potássio dissolvidos em 100 gramas de água a 60 graus? Então, assim, a 60 graus eu quero colocar 80 gramas de nitrato de potássio lá, né? E quero saber como fica a minha solução. Então, vamos ver? 60 graus Celsius pelo gráfico, eu descubro que eu consigo dissolver mais ou menos uns 110, até um pouquinho mais aqui de nitrato de potássio. Se eu coloquei só 80, isso quer dizer que a minha solução ficou insaturada, tá? Eu posso pensar desse jeito e eu também posso olhar para cá, ó. Essa linha vermelha é o meu limite de saturação. Se eu traçar o meu ponto aqui, eu vou ter exatamente a minha solução saturada. Para baixo dessa linha, eu vou ter as soluções insaturadas. E aqui eu vou ter a região das soluções supersaturadas ou instáveis, ou eu vou acabar levando para uma solução saturada com corpo de fundo. Então, vamos lá. 60 graus Celsius, eu consigo dissolver 110. 80 gramas sairia aqui, ó, ficaria aqui na região da solução insaturada. Então, essa minha solução eu classificaria como insaturada. Vamos para mais uma. Como eu classifico uma solução que apresenta 140 gramas de nitrato de potássio em 100 gramas de água a 70 graus Celsius? Bom, 70 graus Celsius, super importante, comece por aí. Vou lá no 70 graus, encontro qual é o meu limite de solubilidade nessa temperatura, descubro que é 140, opa, coloquei exato 140. Que solução eu tenho? Saturada. Perceba que dessa vez, ó lá, eu fiquei em cima da curva, né? Fiquei bem em cima da curvinha vermelha, uma solução saturada. E como eu classifico uma solução que apresenta 180 gramas de KNO3 em 300 gramas de água a 40 graus Celsius? Você vai falar, bom, 300 gramas eu não sei, porque meu gráfico só fala em 100, e aí eu não posso responder. Não, nada disso. A gente vai utilizar o gráfico e vai extrapolar para a quantidade de água que a gente quer, ok? Primeiro vamos descobrir o seguinte: quanto que eu consigo dissolver em 100 gramas? Vou lá, a 40 graus. Opa, se eu consigo dissolver nessa temperatura 60 gramas para cada 100 gramas de água. Então, olha lá, galera. Se eu consigo dissolver 60 gramas de nitrato de potássio em 100 gramas de água, se eu pegar 300 gramas de água, eu vou conseguir dissolver 3 vezes mais, né? Posso fazer uma regrinha de 3, ou nesse caso tá bem fácil de eu pensar. Se eu peguei 3 vezes mais água, eu vou conseguir colocar 3 vezes mais soluto. E aí, eu consigo dissolver em 300 gramas de água 180 gramas de KNO3. Olha lá, coloquei exato 180 gramas nessa quantidade de água e nessa temperatura. Então, eu tenho aqui uma solução saturada também. Legal? Vamos lá? Vamos pensar o seguinte agora. O que vai ocorrer se eu resfriar a solução de 50 graus Celsius para 30? Bom, se ele está falando que eu tenho uma solução
significa que aqui a 50 graus eu tenho, né, uma solução. Vamos imaginar que eu tenho aqui uma solução saturada nessa temperatura de 50 graus, tá? Se eu tivesse uma solução saturada, aí eu teria que informar esse valor aí para vocês. Mas se eu falar para você, o que acontece se eu resfriar numa solução saturada de nitrato de potássio de 50 para 30? Bom, se ela está saturada a 50, ela vai ter aqui, né, os seus 80, 81 gramas aqui de nitrato de potássio. Se eu for resfriar isso aqui para 30, a 30 eu só consigo solubilizar 40. Mas se eu fizer esse resfriamento cuidadosamente, eu posso ter a chamada solução supersaturada, tá? Então, é como se aqui eu tivesse lá, né? Meu 50 eu tivesse a 30, 80 gramas e essa partezinha aqui, esses 40, esses 39 gramas não foram para o fundo, porque eu fiz o resfriamento, eu consegui uma solução super saturada. Se eu não for muito cuidadoso, ou se depois disso eu agitar essa solução ou colocar um germenzinho de cristalização, aí eu passo a ter uma solução saturada com 40 gramas de corpo de fundo. 40, 39, se a gente for ser mais preciso aqui com esse gráfico. Legal? Vamos ver aqui agora, olha lá. Qual a massa de nitrato de potássio necessária para saturar 400 gramas de água a 50 graus Celsius? Bom, lembrando que esse gráfico a 50 graus Celsius eu consigo descobrir quanto que eu consigo dissolver em 100 gramas. Em 100 gramas eu consigo dissolver aproximadamente, vamos falar que é 80, daria um 81 aqui, mas vamos arredondar. Então, eu posso dizer que em 80 gramas, eu consigo dissolver 80 gramas de nitrato de potássio em 100 gramas de água. Se eu pegar 4 vezes mais água, eu posso dissolver 4 vezes mais sal, né? Então, eu posso até fazer uma regrinha de 3 aqui, se eu quiser, pensando que aqui é meu X, né? Ou eu posso pensar assim, olha, se eu posso, em 100 gramas eu consigo dissolver 80, em 400 gramas eu consigo dissolver 360 gramas de nitrato de potássio. Bom, galera, é o que tinha para hoje aqui, né? Falando sobre soluções, sobre a classificação, sobre soluções saturadas, insaturadas e supersaturadas. Espero que vocês tenham gostado. Até mais.